existe uma farta bibliografia nacional e internacional já publicada por diversos órgãos, pelo IPEA, pelo IBGE, pelo Banco Mundial, pelo PNUD, pela FAO, pelas universidades brasileiras, tá certo? Inclusive pelo próprio MDS, né? Que mostram, né, que trazem análises e indicadores sociais que mostram avanços significativos nas condições de vida e de acesso a direitos da população brasileira. Né, Gustavo? Bom, alguns desses, quer dizer, existem evidências empíricas concretas, né, quando a gente visita ou revisita determinadas regiões em que nós já passamos no passado, tá certo? Quem foi no Nordeste há 10, 15 anos atrás e voltar hoje vai encontrar em muitas regiões, vamos dizer assim, mudanças importantes do ponto de vista de condições de vida da população, mas existe uma série de indicadores que de fato corroboram essa mudança, esse avanço, né, nas condições de vida da população brasileira. Um deles, né, que foi publicado no ano passado, foi esse indicador de subalimentação, que mostra, é um indicador da FAO, né, que foi revisado e, na sua revisão, eles incorporaram mudanças importantes no padrão de consumo da população brasileira, mostrando essa trajetória positiva de queda da população em subalimentação da ordem de 15% nos anos 90 para alguma coisa abaixo de 2% no período mais recente. Tá? Uma redução de 82% nesse período. Bom, o fato é que no final do ano passado nós tivemos também um outro indicador, né, o resultado de uma pesquisa, resultante de uma pesquisa importante do IBGE, da PNAD, um suplemento da PNAD, que nós, SAGE, encartamos em 2004, 2009 e 2013, em que nós investigamos, através de quesitos, de 15 quesitos, o estado da segurança e insegurança alimentar da população. E caracterizamos essa insegurança em 3 níveis. A insegurança leve, que na verdade denota o risco, a preocupação, a incerteza em dispor de recursos para se alimentar, tá certo? Então, a insegurança alimentar leve, que é 2/3 da insegurança, ela revela, na verdade, a preocupação e não a restrição efetiva de consumo. Mas o fato é que, de 2004 a 2013, nós tivemos uma redução expressiva da insegurança nas suas 3 gradações. Na incerteza de dispor de alimentos, que caiu de 18% para 15%, tá certo? Isso é extremamente importante, as pessoas sentirem que vão ter recursos para poder, tá certo, alimentar os membros da sua família, porque isso dita o tipo de padrão de escolhas, né, que eles vão fazer de alimentos mais nutritivos ou mais calóricos, e a insegurança alimentar grave, que caiu de 7% para 3% dos domicílios ao longo desse período. Né? Bom, para além da fome e da insegurança, nós temos outros indicadores importantes dessa trajetória. Nós tivemos uma queda, né, da pobreza enquanto renda, da chamada pobreza monetária, ou seja, daquelas famílias que não dispõem de recursos para sequer se alimentar, que seria a linha da pobreza, né, essa pobreza extrema, ou pode até ter para se alimentar, mas não eventualmente para compra de outros bens e serviços, que é o que a linha de pobreza procura retratar. Vocês estão vendo que ao longo dos anos 2000 existe uma queda sustentada, sistemática, que se acentua, né, sobretudo, a partir de 2004, 2005. Tá? E, naturalmente, seja para explicar o comportamento desse fenômeno como dos outros, não é só o programa Bolsa Família, é um conjunto de ações que depois nós vamos sistematizar, né? Entre eles salário mínimo, aposentadoria, enfim, um conjunto de determinantes. Bom, para além da fome, da insegurança,
né, da pobreza monetária, nós temos avanços também importantes em vários aspectos das condições de vida. Por exemplo, no acesso a direitos e programas sociais pela população mais pobre. Nesse, né, como é retratado aqui, o acesso à educação pela população adulta. Veja que entre os 5% mais pobres, o acesso, né, às diferentes estratégias de oferta educacional, certo? Se ampliaram muito significativamente, 140%, enquanto na população brasileira, em média, isso aumentou 42%. Então, há de fato um viés, né, de equidade na ação social ao longo, né, ao longo desses últimos 12 anos. Que se revela também no acesso à frequência à escola da criança de 6 a 14 anos, tá certo? Existe claramente um movimento de universalização, de fato, né, da oferta educacional, atingindo, inclusive, os 5% mais pobres. Tá? Enfim, também no acesso à água, a gente vê, né, como o acesso à água para a população mais pobre também se acelerou nesse período. Né? O avanço, né, do acesso à água através de cisterna, através de rede geral, através de poço, ele se acelera entre os 5% mais pobres nesse período, comparativamente à média da população como um todo. Tá? Energia elétrica, né? Ele também tem um efeito muito claro aqui, não é? Se antes no acesso à água existe entre os 5% mais pobres, existe claramente um efeito do programa Cisternas, né, operado pelo MDS e pelo Ministério da Integração, existe também claramente um efeito aqui muito visível né, do programa Luz para Todos, que faz chegar a luz elétrica para os domicílios, né, no Brasil profundo. Então, uma aceleração, portanto, do acesso à energia elétrica, né, nesse último período, fazendo com que hoje 98% da população mais pobre, dos 5% mais pobres, tenham acesso, né, à energia elétrica. Enfim, naturalmente, acesso à energia elétrica é fundamental para poder ter acesso a alguns bens de consumo, inclusive né, fundamentais para a sobrevivência hoje, seja no meio urbano, no meio rural, né, como é o caso da geladeira, para não falar de outros bens. Mas, especificamente a geladeira, hoje também teve um forte avanço, né, do acesso entre os 5% mais pobres, decorrente de um conjunto de ações, do Bolsa Família ao salário mínimo, à política, de fato, de concessão de crédito. Né, a redução dos juros, efetivamente, mas também, né, o relaxamento de critérios, enfim, né, uma política pública que, de alguma forma, também promoveu, né, o acesso ao crédito pela população de mais baixa renda. Tá? Bom, telefonia celular é outro meio fundamental entre a população mais pobre. O telefone celular é o meio de contato, né, é o meio de acesso a serviços. Né, o pintor, o encanador, o pedreiro, eles usam o celular como o meio de, né, não só se comunicar com a família, por esse objetivo já se justificaria o acesso ao celular, mas inclusive para acelerar a inclusão econômica desse segmento, o celular é absolutamente fundamental. E ele, de fato, tem um aumento de 700%, tá certo, ao longo desse período, muito acima da média da população brasileira. Tá? Enfim, a gente, para não falar, né, só de alimento, renda, infraestrutura e educação, o fato é que a população brasileira também tem tido acesso a programas na área de saúde pública. Tá? Isso aqui são resultados de uma pesquisa que o IBGE fez em 2013, que é uma pesquisa nacional de saúde, cujos resultados estão sendo divulgados. Esse aqui é um primeiro relatório de muitos outros relatórios bastante interessantes que permitirão, inclusive, fazer análises de acesso a programas, como é o caso aqui do programa Farmácia Escolar, por
beneficiário ou não beneficiário do Bolsa Família, ou por faixas de renda, como, né, nos casos anteriores. Então a gente vê que 36% da população brasileira teve acesso ao programa Farmácia Popular. No Nordeste isso até diminui um pouco, tá certo? Então existe certamente um problema de acesso da população do Nordeste, muito provavelmente do Sertão e do Agreste, ou do semiárido nordestino, exatamente pela proporção de população rural, tá certo? Ou pela própria, enfim, dificuldade de algumas farmácias do interior de viabilizarem esse, né, enfim, esse programa de distribuição de remédios, no caso aqui, remédios de hipertensão. Aliás, né, a gratuidade do remédio de hipertensão foi uma dessas inovações em políticas sociais que, né, foram introduzidas ao longo dos anos 2000, tá certo? Porque é um problema que acomete sobretudo a população de baixa renda, né, por questões de padrão alimentar, e as pessoas a partir dos 40, 45 anos de idade passam a ter problemas de hipertensão, isso é um problema de saúde pública, né, e é muito mais lógico, muito mais barato, inclusive, garantir o acesso ao remédio de forma gratuita do que tratar as consequências da hipertensão a posteriori, né? Todo o problema no aparelho circulatório que isso causa. E também, essa pesquisa nos permitirá avaliar, talvez assim, de forma muito embrionária, mas com certeza, pelo menos em outras edições de forma mais efetiva, o alcance de toda essa estratégia de ampliação das unidades básicas de saúde. Então nós temos aqui, olha, das pessoas que tiveram um diagnóstico de diabetes, tá? Qual foi o local do atendimento médico nos últimos 12 meses. Então 47% da população brasileira teve acesso em unidades básicas de saúde, tá certo? Daqueles que se reportaram com esse tipo de problemática, tá certo? Para mostrar para vocês que de alguma forma, né, os equipamentos na área de saúde também estão, né, mais disponíveis para a população, né? Ao longo do tempo teremos dados históricos que nos permitirão ver isso. O fato é que a gente poderia aqui fazer exposições assim exaustivas para vocês de indicadores, ou de fotografias, ou de filmes, ou de depoimentos, né, com os nossos públicos, com a população mais pobre, que seria revelador dessas transformações, tá certo? Para a gente talvez ser mais sintético, a gente pode tentar resumir esses avanços através de alguns desses indicadores disponíveis, esses indicadores de pobreza multidimensional. Por exemplo, o indicador de pobreza multidimensional crônica do Banco Mundial, que mostra que a pobreza crônica teria caído de 8% para por volta de 1% ao longo, né, desses 10, 14 anos mostrados aqui na trajetória. Esse avanço se verifica em todas as regiões, em todos os contextos regionais. Note que no Nordeste eram 17 milhões, era 17,8%. Isso cai para abaixo de 2%. Tá? Por favor. Né? Por raça, cor, quer dizer, isso aqui mostra também que a pobreza crônica acometia 13% da população preta, parda ou indígena, e isso está hoje um patamar muito mais baixo, certo? 2%, assim como entre famílias também, né, de todos os tipos, sobretudo famílias com crianças, né, que também tem uma forte redução exatamente por um conjunto de ações, né, que de alguma forma tiveram um viés, né, equitativo em direção às famílias com filhos e famílias mais pobres. Tudo isso mostra esse avanço importante. Mas, para além da pobreza crônica, né, eu acho que é importante chamar a atenção, e isso faz parte dos nossos esforços atuais agora, pensando, né, as novas intervenções nos próximos 4 anos, é analisar, verificar que não foi só a pobreza crônica que teve uma queda muito expressiva nesse período, como vocês viram no gráfico anterior, e que aqui está apresentado em termos de variações
percentuais no período. A pobreza crônica de 2004 a 2009 caiu 84%. 84% em termos de volume de pessoas. Tá? E notem que entre 2004 e 2009 ela caiu 60%. E repetiu a mesma variação no período anterior, 59%. Ou seja, ao contrário do que muitas vezes acontece em termos de políticas sociais, quanto mais você avança, mais difícil é manter o ritmo anterior. E, no entanto, mantivemos, né, isso com relação à pobreza crônica. Também mantivemos com outros perfis de pobreza multidimensionais. A pobreza crônica são situações em que as famílias não só não dispõem de renda, tá certo? Como também não dispõem vamos dizer assim, de acesso a direitos básicos sociais assegurados na Constituição, tá certo? A pobreza com privação, ela é, vamos dizer assim, menos grave que a crônica, tá certo? Porque as pessoas ainda não, né, são pobres em termos de renda, mas têm menos privações do que os crônicos. E a pobreza, né, com privação também cai pela metade, 52%. Ao mesmo ritmo nos dois períodos, 30% de queda e 27% de queda. Os vulneráveis, esse é um outro tipo, né, de pobreza, que é aquele segmento de pessoas, né, muito concentrado no rural, que tem acesso à aposentadoria ou ao BPC, portanto, estão acima da linha de pobreza, mas eles têm carências em termos de infraestrutura domiciliar, certo? Não tem um saneamento adequado, não tem, eventualmente, acesso a um conjunto de bens duráveis que o colocam nessa situação de vulnerabilidade, tá certo? E também cai pela metade com uma taxa muito semelhante. E a pobreza transitória, que é um tipo de pobreza muito vinculada à conjuntura de mercado de trabalho, e ela cai 32%, mas cai sobretudo num momento em que a economia brasileira crescia a taxas bastante elevadas, que foi o período de 2004 a 2009. De 2009 para cá, a economia, tá certo, deixou de crescer as taxas que vinha fazendo, embora o desemprego tivesse caído, o fato é que a pobreza transitória caiu, mas não ao ritmo do passado. Bom, o fato é que a gente pode olhar as regiões e vai ver exatamente as mesmas coisas. No Nordeste, inclusive, tá certo? Veja que a pobreza crônica, ela se acelera a queda. A pobreza crônica foi de 87%, foi maior do que a média nacional, e ela se acelera no segundo momento, tá certo? A pobreza, a vulnerabilidade também se acelera no segundo momento, tá? E enfim, a transitoriedade se mantém no mesmo padrão. Para olhar uma outra região, para mostrar, quer dizer, não foi só no Nordeste, isso também se deu nas regiões mais ricas. Veja, nas regiões mais ricas, a pobreza crônica caiu ainda mais do que no Nordeste, 90%, tá certo? A pobreza com privações de acesso a direitos, que depende muito da capacidade de oferta do Estado, né? A vulnerabilidade caiu, e veja, a própria, né, pobreza transitória, ela caiu muito no primeiro momento, né, de pujança da economia brasileira, e caiu, né, arrefeceu num segundo momento. Enfim, o fato é que esse conjunto de transformações é inegável, tá certo? Né? Esse projeto, na verdade, né, de assegurar direitos sociais, ele tem sido, né, reiteradamente aprovado pela maioria da população brasileira. Tá certo? Isso é um dado importante, porque, como eu disse para vocês, nesse momento, né, de reflexão, a gente está colocando em xeque, né, muitas vezes, investimentos que fizemos, uma construção que não é só do governo federal, mas é do Estado brasileiro, extremamente importante, que se assenta aí nesse conjunto de fatores que eu não vou explorar aqui na sua totalidade, tá? Mas vou explorar alguns deles para fazer a mediação com o conteúdo desse curso. Então veja, primeiro, eu perguntaria para vocês o seguinte: teríamos tido esse
evolução dessas dimensões, desses aspectos de condições de vida, se não tivéssemos tido, tá certo, uma liderança com um comprometimento político de desenvolvimento com inclusão social. Tá certo? Se de fato não tivéssemos uma determinação de que, né, na sua posse, o presidente Lula, né, foi muito direto, claro, simples na sua mensagem. Olha, eu já passei fome na minha vida, eu acho que o Brasil produz muito alimento, é um país rico, é inadmissível que a gente tenha população passando fome. Então, o primeiro desafio de governo é assegurar que todo mundo tenha acesso ao alimento. Não só o acesso ao alimento. Ele mesmo passou por experiências, não é, de ter uma oferta educacional que mudou a vida dele. Tá certo? O fato dele ter feito um curso técnico. Então precisa assegurar educação, assegurar saúde, assegurar um conjunto de direitos. Portanto, né, isso é muito importante, né, de não perder essa referência de que uma política pública, um esforço, né, de governo, precisa de fato de uma diretriz estratégica, e aí tem de fato um compromisso político do que a gente chama do modelo de desenvolvimento econômico com inclusão social. A gente já viu outras estratégias no Brasil em outros momentos de desenvolvimento econômico, onde a inclusão social não era necessariamente alguma coisa que vinha junto, tá certo? Era o desenvolvimento econômico que, de alguma forma, proporcionaria maior bem-estar para a população brasileira. Inclusão via mercado de trabalho, via mercado de consumo. Não foi esse o modelo. Por quê? Porque as decisões de política econômica foram, de fato, em favor do mercado interno, tá certo? E da inclusão social. Se, né, todo o investimento que a Petrobras teve ao longo desse tempo. Certamente tem muita coisa errada nisso que precisa ser investigada, com certeza. Mas se as compras de plataformas, de navios e tantos outros equipamentos de alta tecnologia da Petrobras fossem comprados só lá fora, certamente a gente teria muito menos dinamização da economia brasileira do que temos, né, do que temos tido hoje. E a gente está vendo os efeitos, né, de fato, vamos dizer assim, da desaceleração da Petrobras sobre o mercado de trabalho, né, da construção civil e de várias outras empresas, não só da construção civil, da indústria naval e vários outros setores. Isso é um dos exemplos, certo? Para citar um dentre tantos, né, de que, olha, vamos favorecer de alguma forma, né, dinamizar o mercado de trabalho interno, a compra, né, política absolutamente keynesianista, nada de, talvez, nada de novo, talvez fora de moda, que, no entanto, fez toda a diferença, como vocês viram, por aquele conjunto de indicadores, né? Tá certo? Decisões de política econômica a favor do mercado interno, né, no sentido de desonerar setores da indústria, no sentido de garantir absorção de empregados, né, formalizados, valorização do salário mínimo, tá certo? Um outro elemento fundamental que está implícito aqui. Se o salário mínimo não tivesse sido, né, aumentado em 70% no seu valor real, muitos desses resultados seriam diferentes. Então, tá certo? Então, contrariamente às expectativas, né, dos fundamentalistas econômicos, o fato é que ter apostado, ter acreditado que era importante valorizar o salário mínimo, recuperar o seu, né, valorizar em termos reais, isso era um fator importante para a dinamização da economia brasileira, tá certo? Para além de melhorar as condições de vida da população de um modo geral. Outro avanço extremamente importante, os avanços na estruturação do sistema de proteção social brasileiro. Hoje, 1/4 do produto interno bruto, tá certo? Que é em políticas sociais. Outro fator importante.
Se nós não tivéssemos fortalecido o sistema de proteção social através, por exemplo, das aposentadorias, se não tivéssemos um sistema de proteção contributiva, do jeito que temos no Brasil, né, que hoje, né, abarca milhões de pessoas através de aposentadorias e pensões, teríamos tido os avanços que nós observamos aqui? Se não tivéssemos, né, uma aposentadoria estruturada do jeito que temos, se não tivéssemos o BPC, se não tivéssemos, né, o Bolsa Família também, mas se não tivéssemos o investimento que tivemos em educação, em saúde, em habitação, muitos daqueles resultados que apresentei anteriormente não teriam exibido a trajetória, né, positiva e acelerada, tal como apresentado. Enfim, a criação e consolidação das políticas de desenvolvimento social e combate à fome. Se não tivesse existido o MDS, da forma como ele está constituído, teríamos tido esses avanços? Se a transferência de renda, se o programa de transferência de renda, o Bolsa Família, estivesse ligado a uma secretaria direta à Presidência da República, operado dessa forma ao longo desse tempo, será que teríamos conseguido expandir ele por todo o território? Ou seja, se não tivéssemos avançado na articulação federativa entre vários ministérios e entre níveis de governo, teríamos avançado da forma como avançamos, né, com esse viés equitativo, tá certo? Resgatando a população mais vulnerável? Bom, e as inovações tecnológicas e instrumentos de gestão? Tá certo? O cadastro único, na sua 7ª versão hoje, para citar um dos instrumentos de gestão importantes em todo esse processo. O cadastro único nos permitiu identificar a população mais vulnerável e canalizar para essa população uma série de direitos que até então eles não tinham. Por trás daquele avanço que nós vimos aqui dos 5% mais pobres, tem a ver com, né, um papel importante de indução, de instrumentalização do cadastro único. E, por fim, a ampliação, sofisticação da produção, análise da informação para conhecimento das políticas públicas. Se o Brasil não tivesse o IBGE, se o Brasil não tivesse o IPEA, se o Brasil não tivesse o INEP, se o Brasil não tivesse o DataSUS, se o Brasil não tivesse a SAGE, que nos permite recorrentemente ter estatísticas, informação, tá certo? Para avaliar em que ponto estamos e para onde vamos, ou o esforço necessário a ser feito em determinados locais, teríamos conseguido acelerar os avanços em algumas áreas, como vimos aqui. Enfim, o que nós presenciamos ao longo desses últimos 13 anos, é de fato que uma aposta, né, enfim, em alguma coisa que não é segredo nenhum, tá certo? Mas é um modelo, né, de construção de políticas que Carlos Matos já expôs há mais de 40 anos atrás e que ainda faz sucesso, né, para quem acredita que, de fato, né, a inclusão das pessoas, o acesso a direitos sociais, de fato, é um dever do Estado e não, tá certo, uma consequência natural das forças invisíveis do mercado. Quer dizer, uma política pública, uma política social, ela tem que, de fato, ter um compromisso social almejado, tem que ter uma determinação política, tá certo? Temos, né? Vimos tendo essa determinação de desenvolvimento econômico. Não é só a geração de riqueza, desenvolvimento econômico tem que ser, de fato, para inclusão social. É preciso ter, para viabilizar essa visão, esse compromisso, é preciso ter instrumentos de governabilidade. Então, felizmente, o Brasil é um país que, né, apostou muito claramente nos instrumentos, né, de governança democrática e participativa. Tá certo? Então, a Constituição é muito clara nesse sentido, né, e federativa, né, 3 elementos importantes de governança. Tem 3 âmbitos de governança política: União, Estados e Municípios, com seus
projetos e seus mandatos, né? Lideranças e instrumentos de governança política, né? de governança democrática, e também instrumentos de interlocução social, né? Os diversos canais de comunicação do governo, sociedade, em todos os níveis, né? E o MDS é um caso assim, exemplar nesse sentido, pela forma como ele pratica a articulação federativa, da forma como ele pratica a ausculta da sociedade nos seus vários conselhos de assistência social, o Conselho de Segurança Alimentar e tantos outros diálogos, né, com povos e comunidades tradicionais. Mas, para além de uma visão, de um compromisso e dos instrumentos que, de alguma forma, procuram se organizar, onde se procura pactuar, né, esforços nessa direção, é preciso ter capacidade de formulação das políticas, é capacidade de gestão, a capacidade de avaliação e reavaliação de rumos, né, de todo esse esforço, né? Então, de fato, o Estado brasileiro investiu muito nisso, não é só União e municípios tiveram aumentos expressivos da qualificação e também do volume de profissionais envolvidos em políticas sociais, tá certo? E, para além disso, os instrumentos de gestão, entre eles, esses que nós estamos discutindo aqui, né, que são os instrumentos de avaliação, tá? Isso é ainda mais importante porque as nossas políticas de desenvolvimento social são políticas complexas, certo? As políticas de desenvolvimento social envolvem 4 áreas bastante distintas do ponto de vista da sua, vamos dizer assim, relação epistemológica com as disciplinas científicas e, naturalmente, com a sua relação pragmática com a operação dos programas na realidade social brasileira. Tá certo? Existe uma cultura muito diferente nos programas da assistência social, na área de transferência de renda, na área de segurança alimentar ou na área de inclusão econômica e inclusão produtiva. São 4 domínios que de alguma forma, fizeram um grande esforço de articulação conjunta nesse ministério. Então, daí eu pergunto para vocês, se o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome não fosse organizado dessa forma, teríamos conseguido avançar nesse sentido? Né, como nós mostramos, tá certo? Se o Ministério, né, não tivesse uma visão da pobreza multifacetada e multidimensional, teríamos conseguido avançar, né, os nossos programas, porque, né, os públicos com que atuamos são de famílias vulneráveis, são de comunidades vulneráveis, são indivíduos vulneráveis. Vulneráveis por conta da situação de rua, ou porque não tem capital, né, para produção econômica, né, lá no rural. São povos isolados, né, historicamente marginalizados, quilombolas e outros povos e comunidades. É o trabalhador urbano, né, na informalidade ou com baixa remuneração. São as mães com filhos com renda baixa, muitas vezes, né, em situações de fragmentação familiar. É o trabalhador rural, volante, enfim, são os diversos públicos. As nossas políticas, elas operam oferecendo benefícios e serviços diferentes para esses diferentes públicos, certo? Articulando toda também uma rede de outros programas estruturantes, como são os programas de educação, saúde, acesso à intermediação de mão de obra, emprego, seguridade social, contributiva, né? Mas outros programas e outras ações transversais, desenvolvimento agrário, igualdade racial, políticas para as mulheres, direitos humanos, certo? As políticas do MDS operam não sozinhas, operam num conjunto amplo de programas, certo? Isso é muito importante porque aquelas transformações, elas são daquela monta, naquele ritmo e nessa abrangência porque existe um sistema de políticas públicas, de políticas sociais articulados. Não é só o Bolsa Família, não são as ações de segurança alimentar, não são as ações de qualificação profissional, não são as ações específicas do Bolsa Família que provocam essas alterações.
É o conjunto articulado com as outras políticas operadas pelo governo federal, estadual, municipal e entidades e organizações sociais que produzem essas diferenças, tá certo? Essas mudanças. Essas mudanças dos últimos 4 anos, essa articulação exitosa do MDS, ela foi potencializada com o Brasil Sem Miséria. O Brasil Sem Miséria, ele foi o quê? Foi mais uma aposta, né, naquele triângulo de Matos, de que é preciso, tá certo, reforçar o nosso compromisso com a erradicação da fome, a erradicação da extrema pobreza, nas suas várias manifestações, tá certo? Então, ele, de alguma forma, ele confere, né, alguns eixos estratégicos, prioriza algumas ações, um conjunto amplo de ações, são mais de uma centena de ações, em 3 grandes eixos de garantia de renda, inclusão produtiva e acesso a serviços públicos, certo? Reconhecendo que a pobreza é privação a um conjunto de direitos sociais, tá certo? Tá? E, enfim, ao longo desse processo todo, como eu já disse anteriormente, será que nós teríamos conseguido avançar, tá certo, na cobertura do programa em direção à população mais pobre, do Bolsa Família, ou das ações de acesso à água, ou de inclusão produtiva rural, ou inclusão produtiva urbana, certo? Se nós não tivéssemos uma rede hoje que está, tá certo, instalada em todo o Brasil, em termos de rede física e rede, né, de recursos humanos, tá? Tal como a gente retrata aqui por esses indicadores né, de aumento da ampliação, aumento do número de trabalhadores envolvidos na área da assistência pelos municípios. Bom, o fato, em síntese, né, tentando já finalizar aqui minha exposição para vocês, é que uma história ainda que precisa ser contada, né, com muito mais intensidade, é que, para além de todas as outras decisões, determinação política, decisões econômicas e opções de fortalecimento das políticas sociais, o fato é que, se não houvessem essas inovações institucionais e programáticas e a introdução de uma série de tecnologias sociais e tecnologias de gestão, os resultados poderiam, tá certo, também ser positivos, mas eu realmente tenho desconfianças, né, de que eles seriam tão, assim, disseminados pelo território e com uma intensidade crescente. O SUAS, ele ofereceu o quê? Toda a estrutura da rede capilarizada, né, e recursos humanos e institucionalidades, isso é bom que se diga, institucionalidades, tá certo? De pactuação, porque você, enfim, não consegue operar um programa só pela vontade e determinação aqui dos gestores de Brasília, precisa da adesão, precisa do convencimento, da pactuação de estados e municípios em torno daquele projeto, certo? Isso, portanto, o fortalecimento do pacto federativo foi extremamente importante nesse sentido. A criação do CISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, também outra atividade extremamente importante para dar escala, né, e ampliação de escopo das ações da área de segurança alimentar. Quer dizer, o fato de ter tido, né, de ter instituído fóruns de participação social, diálogos com a sociedade, tudo isso também viabilizou parte, né, desse sucesso, né, que vimos. O fato de ter criado o Plano Brasil Sem Miséria, de ter, né, tido o programa de aquisição de alimentos, o programa Bolsa Família, para citar alguns casos, isso tudo foi determinante desses avanços institucionais que fizeram diferença, que são, às vezes, pouco conhecidos lá fora, né? Lá fora se enxerga, muitas vezes, a transferência de renda como o vetor que fez toda essa transformação. Isso é a casca, certamente importante, mas o miolo é muita gestão, é muito avanço institucional, é também muita tecnologia social, através da cisterna, tá certo? E tantas outras inovações de inclusão, de desenvolvimento de sementes, de estratégias de capacitação de agricultores, tá certo? Que fizeram diferença.
tá? Que eu não vou listar aqui, tá certo? Mas, enfim, existem pelo menos 3 aspectos do ponto de vista de tecnologia de gestão que eu queria citar, que eu ainda não havia comentado, que tem a ver com a produção crescente de informação e pesquisas para diagnóstico e avaliação de políticas e programas sociais. Já disse isso para vocês. Quer dizer, se não houvesse investimento não é só na SAGE, né? Eu não estou advogando pela excelência, enfim, pelo papel da secretaria. Estou advogando, na verdade, o conjunto de instituições que, de fato, são comprometidas com produzir informação de qualidade, que vai do IBGE ao IPEA, INEP, DataSUS, tá certo? Ministério do Trabalho, né? No Ministério do Ambiente, Ministério da Cultura e também no Ministério do Desenvolvimento Social. Tá? O desenvolvimento de instrumentos de gestão para uso na ponta do sistema. Nós tivemos premiados, tá certo? Reconhecidos pela ENAP, pela CGU, a importância desses instrumentos mais recentes, como o portal Brasil Sem Miséria do seu município, que permitiu que o gestor e a sociedade, cada município brasileiro, pudesse avaliar, ver o avanço ou a falta de avanço, né, do programa no seu município. Foi um instrumento também de coordenação. Às vezes é difícil você dimensionar isso, tá certo? Como é que a gente dimensiona o papel, o impacto específico da produção de um determinado instrumento sobre, né, a política social? Tá? É difícil, mas é preciso recuperá-lo, é o que eu estou fazendo aqui. E a determinação de, enfim, a disseminação de tecnologias, né, de gestão para outros ministérios, entes subnacionais. Vários entes subnacionais começaram a desenvolver estruturas semelhantes, por exemplo, à própria SAGE. Existem NAGES, Núcleos de Apoio, Núcleos de Avaliação e Gestão da Informação, em alguns estados brasileiros, tentando mimetizar aquilo que tem sido uma experiência muito positiva dentro do MDS. Né? Enfim, então a SAGE é essa construção que, no caso do MDS, tem provido pesquisas, ferramentas informacionais, painéis de indicadores de monitoramento e também capacitação. Certo? Isso é muito importante porque não basta produzir, né, estudos. O Brasil até produz muito conhecimento nas universidades, mas é preciso colocar esse conhecimento à disposição dos gestores, né, do governo federal, estadual, municipal. Cada um tem um papel nessa arquitetura, né, nessa engenharia institucional. Quanto mais os nossos gestores conhecerem os nossos programas, as dificuldades, assim como seus resultados, a importância que eles têm na vida das pessoas, mais, né, efetivos serão, mais aprimorados serão as nossas ações. Né? É uma filosofia. A SAGE trabalha com, né, está estruturada em 4 departamentos, um departamento de avaliação, um departamento de monitoramento, um departamento de gestão da informação e um departamento de formação e disseminação. Tá? Esses departamentos trabalham sob um conjunto de valores e princípios que eu não diria que são exclusivos a essa secretaria, mas, em boa medida, a própria administração pública. Acho que são importantes terem como referência, porque, enfim, isso molda o tipo de produto, o tipo de pesquisa de avaliação, inclusive, que a gente desenvolve aqui. Em primeiro lugar, nós desenvolvemos trabalhos colaborativos de avaliação, não auditoria. Tá certo? Isso é fundamental. A Secretaria de Avaliação ela não está nem acima nem abaixo das demais secretarias. Tudo que ela desenvolve é em colaboração com as secretarias finalísticas para que a Secretaria Finalística possa ter insumo para aprimorar a sua gestão. Tá certo? Não, né, a gente repudia qualquer comparação da SAGE com outras estruturas de controle ou auditoria existentes no Estado brasileiro, como existe de fato, que tem seus mandatos específicos, às vezes até, talvez, passando dos limites do que seus mandatos conferem, tá certo? Mas o fato é que a SAGE desenvolve a avaliação em estreita colaboração com as secretarias finalísticas. Tá? Outro princípio básico é a ética do desenho e na condução das pesquisas. Existem, muitas vezes, pesquisas desenvolvidas
às vezes até na universidade, em alguns países, ou pelo menos alguns organismos internacionais sugerem que de fato exista, ou, né, ou fazem com que, né, esse tipo de determinadas pesquisas sejam operadas de uma forma que eticamente não é a desejável, certo? Muitas vezes não explicitando para quem está sendo entrevistado dos propósitos daquela pesquisa, certo? Ou fazendo efetivamente observação sem o consentimento, ou a entrevista sem o consentimento do entrevistado e do uso daquela informação para um outro propósito. Nós não operamos, né, nessa base. Nossas pesquisas procuram, né, todo o trabalho nosso, não são só as pesquisas, procuram conduzir um compromisso com a ética, né, com o respeito à confidencialidade e o sigilo da estatística. Se nós identificamos num determinado município situações de trabalho infantil, ou tá certo, ou no limite, abuso sexual, aquela informação, ela foi levantada dentro de um termo de consentimento que nos impede de revelar a identidade do domicílio ou do indivíduo que o fez. Para o bem e para o mal, esse é o nosso trabalho. Muitas vezes, né, impactante, né, enquanto cidadão ou enquanto gestor público, mas o fato é que se a gente não seguir o princípio da confidencialidade e do sigilo estatístico, nós não conseguiremos, né, fazer pesquisa garantindo para o respondente a proteção, né, da sua individualidade. Tá? Abordagem multimétodos na busca de solução. Esse é um outro princípio básico da Secretaria, que também não é, talvez, o padrão de algumas outras organizações ou de alguns manuais dentro da área, que pregam que existem determinadas metodologias padrão que devem ser seguidas a ferro e a fogo. O método determina, muitas vezes, até a busca da solução. Tá certo? Nós não. Quer dizer, na verdade, a gente escolhe a metodologia mais adequada para responder a determinada questão, ao custo e ao tempo desejado. Tá certo? Para isso, a gente precisa ter uma equipe técnica multidisciplinar, porque vocês viram, são 4 áreas de conhecimento muito distintas. A gente precisa ter sociólogo, cientista político, economista, estatístico, profissionais da ciência da computação, precisamos ter educadores, pedagogos, historiadores, precisamos de um conjunto amplo e é exatamente a amplitude multidisciplinar desse corpo que faz a diferença. Naturalmente, cada profissional tem que abraçar o seu próprio aprimoramento pessoal. A gente quer que os economistas continuem, né, se especializando nos seus domínios, mas sempre com a mente aberta e aprendendo nas outras áreas. A gente quer que o estatístico invista na sua, né, enfim, nos métodos, porque o aperfeiçoamento pessoal, o conhecimento técnico específico que cada um traz é muito importante ser preservado e aprofundado, tá certo? Mas é sempre importante também que a equipe esteja disposta a repensar modelos e paradigmas. O sucesso do passado não pode ser, né, certo, o risco da prisão do futuro. Muitas organizações que tiveram sucesso no passado, certo, até porque, né, se acreditavam detentoras do conhecimento e das melhores formas de lidar com determinadas questões, acabaram sucumbindo. Então, esse é um risco muito grande do MDS como um todo, que é um ministério que tem aí muito o que mostrar, mas ele precisa, né, sempre estar repensando e questionando se não existem formas diferentes para fazer o que já fez no passado com sucesso e que pode ser melhorado. Também a própria Secretaria de Avaliação precisa continuamente pensar nisso. Crença e aposta no trabalho em equipe, isso é fundamental. A Universidade Brasileira forma hoje gente com um foco muito individualista, né? A produção, infelizmente, na Universidade Brasileira existe uma competição de produtividade, de artigo, disputa de produção acadêmica, tá certo? Tá? Você
cria, né, houve alguma, vamos dizer assim, melhoria no sentido de que se no passado havia muita... A Universidade Brasileira se estruturava, né, de forma muito medieval, com o mestre e seus discípulos. Hoje você tem grupos de pesquisa, mas os grupos de pesquisa são ainda unidades ali de feudos de produção de conhecimento que disputam verbas, tá certo? E, infelizmente, né, enfim, não só verbas, mas o ineditismo, né, na divulgação de determinados resultados. E a gente tem visto, né, muitas vezes, trabalhos de qualidade duvidável, né, duvidosa, sendo produzidos exatamente porque a disputa, muitas vezes, desses, né, que essa individualização do conhecimento vem criando na universidade é bastante pernóstica, tá certo? Para a produção de conhecimento coletivo, como é o que a gente procura cultuar aqui. Naturalmente, pensamento sistêmico é outro valor importante, né, de pensar que se nós não tivéssemos pensamento sistêmico, essa estratégia nossa não seria tão exitosa. Pensamento sistêmico no MDS é pensar que as ações de segurança alimentar, transferência de renda e de inclusão produtiva e acesso ao alimento, tudo isso de alguma forma tem impactos mútuos extremamente importantes. Na educação, na saúde, na aposentadoria, enfim. A gente realmente não pode ter a cabeça fechada pensando que a gente trabalha numa caixinha com limites muito certos. A gente tem que ter foco estratégico, mas visão, tá certo? Holística para poder atuar. E é isso, né, o 10º princípio aqui, essa visão compartilhada de objetivos e valores. Você precisa, de fato, ter a equipe alinhada com relação a onde queremos chegar, por que caminhos vamos e quais são os valores que, de alguma forma, compartilhamos, né? Enfim, essa equipe, estruturada em 4 departamentos, desenvolve mais de 24 macroprocessos de trabalho diferentes em mais de 110 projetos, certo? E esses, enfim, 110 projetos acabam produzindo pelo menos 25 tipos de entregas diferentes, né, de diferentes naturezas, desde a produção de indicadores, desde um software de disponibilização de dados na internet, como também capacitação, como essas que nós estamos oferecendo aqui, como também as pesquisas de avaliação que conduzimos em campo, né, que de alguma forma estão sistematizadas nessas 3 publicações, de tantas outras que temos, mas essas 3 publicações, o caderno 5, o caderno 13 e o caderno 16, sistematizam em fichas técnicas de 3, 4 páginas, que vocês vão estar usando aqui nesse curso, as mais de 140 pesquisas que desenvolvemos nesses últimos 10 anos. Tá? Enfim, desenvolvemos vários tipos de avaliação, né? E é muito cara esse diagrama que mostra que as nossas pesquisas, elas procuram responder às demandas que os gestores têm nas diferentes etapas do ciclo das políticas públicas, ou do ciclo de vida de um programa, tá certo? Naturalmente, o ciclo de vida, tal como representado aqui, definição da agenda, formulação, decisão, implementação e avaliação somativa, é uma simplificação da realidade dinâmica que é um programa, certo? Ela serve para fins didáticos e até ilustrativos de como a informação e conhecimento ela adquire naturezas diferentes em cada etapa, tá? Então, existe um tipo de avaliação, avaliação de demandas sociais, que nós da SAGE desenvolvemos bastante aqui, porque ainda é um ministério novo, é um ministério, certo, com 10 anos, ainda tem muita necessidade de conhecer melhor as problemáticas sociais, as características dos seus públicos-alvo, tá? As questões a serem colocadas dentro da agenda para então se transformarem em programas. Então, a avaliação de demandas é tipicamente avaliações diagnósticas que, né,
nos permitem ter um conhecimento, uma apropriação mais clara de diversas problemáticas. Então, nesse material que vocês vão ter aí, vocês vão ter, por exemplo, o acesso à pesquisa de quilombolas, né? Ou seja, ela é, sobretudo, uma pesquisa diagnóstica, ela é conhecer melhor as diferentes comunidades quilombolas, porque quilombola é uma denominação geral que encerra diferentes, vamos dizer assim, comunidades mais ou menos inseridas dentro do urbano ou dentro de um contexto de acesso de políticas sociais, certo? Por exemplo, então isso é tipicamente uma pesquisa que fizemos de avaliação de demandas sociais. Nessa linha ainda se enquadrariam os estudos de cenários futuros que, infelizmente, ainda não conseguimos desenvolver. Certo? É muito importante a gente ter cenários futuros de como, né, o aquecimento global, por exemplo, vai repercutir na produção de alimentos no Brasil. Porque isso vai ter um impacto, enfim, no acesso a alimentos, em todo um conjunto de políticas nossos. Certo? A gente precisaria ter muito mais reflexão sobre isso do que temos. Isso, de fato, é um ponto que não temos ainda o que oferecer, ainda que tenhamos tentado fazer isso no passado. Né? Mas cenários futuros é uma demanda importante para políticas sociais. Bem, tendo feito uma avaliação de demandas, muitas vezes a gente consegue inscrever na agenda um determinado tema, como foi, por exemplo, a população em situação de rua. Certo? Fizemos um diagnóstico em 2007, conseguimos colocar a situação da população de rua na agenda e formulamos programas e ações específicas para essa população que resultaram nos centros POP. Tá certo? Temos hoje mais de 140 centros de população em situação de rua pelo Brasil. Tá certo? Tá? Quer dizer, o programa, de alguma forma, né, se insere exatamente nesse sentido. Precisamos, na hora de formular um programa, precisamos ter um desenho desse programa. Qual é a melhor alternativa para atuar com a população em situação de rua? Ou qual é a melhor alternativa para combater a fome? Certo? É através de food stamps, como nos Estados Unidos, selos que você recebe para comprar em troca de alimentos no supermercado? É através de restaurantes populares? É através de merenda escolar ou é através de transferência de renda? O Brasil optou por um conjunto dessas ações, certo? Não uma, mas várias, certo? E isso tem a ver com desenho, escolhas de alternativas. Isso é uma área em que a Secretaria de Avaliação tem trabalhado não tanto com a intensidade que tem desenvolvido outras atividades. Talvez exatamente agora, com programas mais estabelecidos, a gente consiga repensar algumas alternativas e redesenhar algumas estratégias de atuação. Bem, então depois do programa formulado, é preciso implementá-lo. E na implementação a gente precisa fazer muitas pesquisas que nos permitam conhecer os desafios, os gargalos, os problemas de implementação. Tá? Então, uma parte muito importante da nossa atividade na Secretaria são avaliações de processo de implementação de programas. Aqui a vida do programa por que fazemos muito? Porque o programa, tá certo, num ministério de tão pouco tempo, ainda está em processo de implementação, uma série de ações. Tá? O SUAS, o PAA e o Bolsa têm aí seus 10 anos, mas, enfim, mesmo eles têm ainda um conjunto de rotinas que talvez possa ser ainda muito mais aprimorado, porque a gente tem gargalos, certo? Por conta do modelo brasileiro de implementação de políticas, né? Com esse desenho federativo. Tá? Enfim, um programa implementado, ele precisa, de tempos em tempos, não de forma precipitada, mas de tempos em tempos, a gente precisa fazer uma avaliação somativa. Ao final de um ciclo de gestão de 4 anos, às vezes de 6, às vezes de 8, a gente precisa examinar se a estratégia definida para debelar, para mitigar aquela problemática social, de fato está surtindo efeito ou não está surtindo efeito. Certo? Porque aí eu preciso fazer uma reavaliação, porque muitos dos problemas de implementação já são resolvidos por avaliações
de processos de implementação, mas existem muitas vezes necessidade de fazer avaliações muito mais profundas e responder para a sociedade os impactos e os efeitos daquela determinada intervenção. Reduziu a fome, aumentou a frequência escolar, aumentou o desempenho, garantiu acesso à saúde, né? Tá certo? Garantiu a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho. Enfim, todas essas são questões importantes que são feitas sob o nome de, né, nessa fase de avaliações sumativas, que envolvem muitas vezes pesquisa em campo, mas cada vez mais no futuro, né, implicará em meta-avaliações, porque existe muito conhecimento sendo produzido em vários centros, nas universidades, certo? E que seria importante que nós nos apropriássemos dessas avaliações, certo? Tem muito conhecimento que a gente poderia aprender a partir do que, né, muitos estudiosos estão pesquisando a respeito dos nossos programas, certo? Que nos implicaria ter um esforço de avaliações, né, das avaliações, análise dessas avaliações, que é o que a gente chama de meta-avaliação. E, por fim, as avaliações de custo-efetividade. Se um programa, né, ele foi, de alguma forma, partiu de um bom diagnóstico, teve um bom desenho, teve resolvidos os problemas de implementação e ele produz resultados e impactos, é preciso, de fato, mostrar a que custo, né, esses resultados são obtidos. Certo? A avaliação de custo-efetividade ela deve ser feita exatamente no momento em que o programa está maduro, ele está redondo. Porque, muitas vezes, os problemas ou de diagnóstico, ou de desenho, ou de implementação, conspiram contra a produção de resultados. Né? E o custo, muitas vezes, ele está, né, retratando isso. Certo? Então, avaliações de custo-efetividade elas são importantes para a gente poder avaliar se nós estamos conseguindo produzir mais resultado com custos, tá certo, que vão crescer, mas têm que ser condizentes com os resultados que são produzidos. Acho que um dos esforços que a gente tem que analisar é qual foi o custo desse processo todo que nós, né, produzimos aqui. Esses resultados, esses avanços sociais, eles tiveram um custo em termos de PIB. O PIB, Produto Interno Bruto, tá certo? Na área social, hoje é 1/4. 10, 15 anos atrás, ele era 4 pontos menos do que isso. Então, tem um custo, não dá para provocar essa intensidade de mudança, tá certo? Sem investimento dessa natureza. Se as pessoas comprassem esses serviços no mercado, será que o resultado seria diferente? Eu não tenho dúvida que nós não teríamos conseguido isso, tá certo? Mas também não tenho dúvida que é possível conseguir muito mais com o volume de recursos que já estão aí aportados. Por isso que os estudos de custo-efetividade são importantes e a gente fez alguma ou outra coisa nessa área, é uma área que a gente vai ter que investir muito mais. Assim como na área de prospecção de programas existentes, conhecer o que existem de programas nas áreas em que atuamos nos diversos países, aprender com outros países que fizeram intervenções também positivas, que a gente não conhece, a gente muitas vezes acaba autocentrado, esse prisioneiro do sucesso do passado. Né? A gente fica querendo, muitas vezes, fomos tão exitosos no passado que a gente né, tem aquela miopia de enxergar que poderíamos, né, desenvolver outras estratégias nos baseando em que estados, municípios ou outros países já desenvolveram. Acho que é esse o momento, inclusive, que o MDS se encontra agora. Né? Bom, e, naturalmente, né, uma atividade muito importante para nós, né, nessa nova agenda do MDS, é fortalecer a capacidade dos nossos gestores estaduais e municipais na área de elaboração de diagnósticos, de monitoramento e avaliação dos programas, certo? Nós vamos conseguir, de alguma forma, talvez, aproveitar melhor o recurso que nós já investimos em políticas sociais, certo? Se a gente conseguir produzir mais resultados, se as pessoas conhecerem melhor, né, ou se especializarem melhor em instrumentos de gestão
das suas atividades, naquilo que lhes compete dentro da área, dentro enfim, da sua cadeia de intervenção dentro do programa. Por isso que nós desenvolvemos esses 3 cursos com o Segov, né, e já oferecemos o diagnóstico e monitoramento, como eu disse, com a capacitação de mais de 10 mil pessoas, e agora oferecendo o curso de avaliação para que os nossos gestores lá na ponta possam entender melhor, compreender melhor as avaliações que nós produzimos ou outras instituições produzem. Que as avaliações que a gente produz, elas têm um objetivo, às vezes cirúrgico, de identificar problemas em questões específicas. Que as nossas avaliações têm escolhas de amostras e de métodos, tá certo? Até porque porque precisam responder essas perguntas específicas e a um tempo e a um custo factível, tá certo? E que essas avaliações produzem resultados que vão ser mais abrangentes ou menos abrangentes. Resultados que podem ser mais rapidamente apropriados pela gestão ou que, na verdade, não podem ser apropriados tão rapidamente porque implicam em mudanças culturais ou mudanças institucionais e organizacionais que não são triviais, tá certo? E que compete ao gestor federal, estadual, municipal, de alguma forma, se apropriar e tentar, né, implementar isso quando é possível. É preciso, portanto, criar uma cultura, né, de inovação, uma cultura de se aproximar, de se apropriar de informação para o ciclo cotidiano de gestão. É nisso que a gente acredita.